Sábado de aleluia sem folga, agentes vão para os bairros de Taubaté que registraram o maior número de casos de dengue e encontram larvas do Aedes aegypti. Foi encontrado larvas em regadores, em tanques, ralo também, enfim, brinquedo no quintal e lata jogada no quintal também foi encontrada. Mulher tem mal súbito e cai de um mirante em Ilhabela. Alex Torres, ex-prefeito de São Luís do Paraitinga, afirma que desconhece dívida de cerca de R$90 mil com a empresa fornecedora de energia elétrica da cidade. Tem ainda as novas regras para financiamento de imóveis usados, anunciadas este mês pela Caixa Econômica Federal. Para os especialistas, não adianta muito melhorar as condições para o crédito imobiliário se a taxa de juros continua lá em cima e se a instabilidade no emprego assusta os brasileiros. Na entrevista de sábado, o arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis, fala sobre a Páscoa. E o Cristo ressuscitado descortina para nós um novo horizonte, abre novos horizontes. A nossa vida não termina aqui na Terra, portanto, é a maior festa do cristianismo. No esporte, Taubaté começa a semifinal da Superliga com o pé direito e ganha por 3-1 do Campinas. É sábado e tem agenda cultural com muita música para o seu fim de semana. Agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Hoje foi dia de trabalho para os agentes de controle de endemias de Taubaté. Eles visitaram as regiões que concentram o maior número de casos de dengue na cidade. A população contribuiu com o trabalho, mas ainda falta conscientização de muita gente. Larvas do mosquito foram encontradas em diversas casas. As ações se concentraram nas regiões 1 e 5 da cidade, que reúnem o maior número de casos de dengue, de acordo com a vigilância epidemiológica. O seu Hilário contribuiu com o trabalho e, depois da ação, o alívio em saber que nenhuma larva foi encontrada. Pode ver que está tudo limpo, né? Eu já vi garrafa, tudo virado de boca para baixo, não deixo nada aí para pegar água. A equipe visitou 2 bairros neste sábado de aleluia, o Campos Elíseos e o Santa Fé, e encontrou focos do mosquito em algumas residências. Apesar de a gente tanto falar, da imprensa estar noticiando tudo, a gente ainda encontrou larvas nesses bairros. Foi encontrada larvas em regadores, em tanques, ralo também, enfim, brinquedo no quintal e lata jogada no quintal também foi encontrado. Até o momento, Taubaté é a única cidade da região que enfrenta a epidemia de dengue, com 749 pessoas doentes. A cidade tem um caso importado de Zika vírus. O ex-prefeito de São Luís do Paraitinga, Alex Torres, do PR, rebateu as acusações sobre o possível corte de energia elétrica na cidade e disse que não tem conhecimento da dívida de cerca de R$90 mil com a empresa Electro. De acordo com a concessionária, a dívida de faturas de iluminação que não foram pagas pela Prefeitura entre os meses de novembro de 2015 e março deste ano, período em que Alex esteve à frente da Prefeitura. A empresa mandou um comunicado esta semana para a administração municipal e aponta uma dívida de aproximadamente R$90 mil. Caso não seja paga até o dia 7 de abril, escolas, hospitais e prédios públicos da cidade podem ficar sem energia elétrica. A medida não vai afetar os consumidores residenciais. Alex Torres disse ainda que em outubro do ano passado, quando foi afastado da prefeitura por irregularidades na contratação do transportes, o vice Luiz Carlos Peão tomou posse, exonerou funcionários e contratou outros. Dias depois, Alex voltou à prefeitura como a liminar e disse que Peão deixou uma dívida de aproximadamente R$1 milhão. O político alegou ainda que durante o mandato estava pagando a dívida de água e luz, que foram parceladas em 2008. Situação, né? Nós tentamos falar diversas vezes com o atual prefeito de São Luís do Paraitinga, Luiz Carlos Peão, do PTB, mas ele não foi encontrado.
Uma mulher caiu de um mirante próximo à praia do Barreiros na tarde de hoje em Ilhabela. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve um mal súbito enquanto estava no local. Equipes do SAMU participaram do resgate. A mulher foi levada para o pronto atendimento do Hospital Mário Covas, em Ilhabela. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Um rapaz de 19 anos foi morto a tiros nesta madrugada no bairro do Perequimirim, em Caraguatatuba. Segundo a polícia, ele estava numa festa quando se desentendeu com outra pessoa que saiu do local, buscou uma arma, voltou e efetuou vários disparos contra o jovem. Ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. E olha, sobre isso, a gente já recebeu reclamações de moradores que afirmam que as festas são constantes no bairro e os participantes chegam a fechar a rua, impedindo o trânsito. Quem casa, quer casa, já diz o velho ditado, né? Mas as regras de financiamento anunciadas este mês pela Caixa Econômica Federal não têm atraído os clientes. O banco aumentou de 50% para 70% o limite para imóveis usados. Especialistas afirmam que a medida não é tão atrativa, já que os juros estão lá no alto. Apesar do limite de financiamento para imóveis usados ter passado de 50% para 70% em março, o dono desta imobiliária de São José dos Campos não está animado. Para ele, a mudança vai aliviar muito pouco a situação do setor. Não supre como um todo, é óbvio. Nós estamos muito distantes de mercados mais inteligentes, mercados de primeiro mundo. Uma taxa de juros ainda alta, não competitiva para um mercado como o Brasil. O consumidor ainda paga muito caro por isso. Porém, esse crédito imobiliário ele é muito necessário para que a conquista do primeiro imóvel, a conquista da moradia, ela venha suprir. Mesmo assim, ele está indo atrás dos clientes que estão à procura da casa própria, mas que antes não conseguiram boas condições de financiamento. Todo o nosso estoque que a gente tem de clientes que estavam em stand-by, estavam no compasso de espera de poder comprar um imóvel e ainda faltava pouco, eles são revitalizados nesse momento. Assim como todas as outras imobiliárias também fazem parte da associação e da rede, elas também pegam nesse primeiro momento os clientes que estavam parados e os corretores partem em cima e oferecem esse crédito imobiliário novamente para ele. A mudança aconteceu depois que a Caixa Econômica Federal anunciou um lucro líquido de 7 bilhões e 200 milhões de reais em 2015, valor 0,9% superior ao obtido no ano anterior. A Caixa também reabriu o financiamento para o segundo imóvel, que terá as mesmas condições do primeiro. O novo limite vale apenas para imóveis usados financiados com recursos da poupança. As condições de crédito para a habitação popular, como o programa Minha Casa Minha Vida e os financiamentos com recursos do Fundo de Garantia não sofreram alteração. Segundo os especialistas, a mudança no limite de financiamento não deve reaquecer o mercado. Isso porque outros fatores fazem a diferença na hora de comprar um imóvel. Um deles é a instabilidade no emprego. Nós temos que pensar em pelo menos 3 fatores que são importantes na decisão de se comprar uma casa, um imóvel. O primeiro deles seria quanto está a taxa de juros, ou seja, quanto vai custar esse financiamento imobiliário. O segundo seria quais são os critérios e o volume de crédito disponível para ser emprestado. E o terceiro seria a expectativa que a pessoa tem de conseguir honrar esse crédito. E isso geralmente está atrelado a uma fonte de renda e, na maioria das pessoas, a um emprego ou posto de trabalho que ela mantenha. Para o financista, não adianta muito aumentar o limite e melhorar as condições do crédito imobiliário se os juros continuam altos. Ele acredita que a melhor opção para quem pode comprar um imóvel é pagar à vista, mas se não puder... A pessoa que vai comprar precisa raciocinar por inteiro e não comprar por impulso. Precisa esquadrinhar isso na sua renda mensal, na taxa de juros e na manutenção ou na renda que ela vai ter que precisar ou vai ter para poder honrar esse crédito. No próximo bloco, a previsão do tempo para o domingo de Páscoa e ainda uma entrevista especial com o arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno. Os detalhes, já, hora certa para você, faltando 2 minutos para as 7 da noite, a gente volta já.